Se você está ouvindo agora essa mensagem, é porque ela é resposta de Deus para a sua vida. Vamos hoje orar e meditar juntos na palavra de Deus, pois essa oração falará profundamente ao seu coração neste dia. Hoje nós estaremos orando e clamando por sabedoria de Deus em nossas vidas e na vida daqueles de quem tanto amamos. Então, fique comigo até o final, pois juntos iremos orar por você e pelos seus. Eu sou o Felipe Júnior e estamos começando agora mais um momento de oração diária. Mas antes disso, se inscreva no nosso canal. Estamos começando agora e precisamos muito da sua ajuda para que essa oração alcance também o maior número de pessoas. Também é muito importante que você ative esse sininho ao lado para que você possa receber as notificações do YouTube quando colocarmos a próxima oração, ok? Filhos rebeldes e desobedientes. Como isso é doloroso para os pais. E vivemos uma geração que cada vez esses filhos têm ficado mais autossuficientes e cheios de si. Eles têm sido empoderados por desenhos, filmes, por séries que os fazem acreditar que eles são mais sábios do que os seus velhos pais. Filhos que cada vez mais têm desonrado as pessoas que os cercam porque acreditam que são autossuficientes e que não precisam mais das instruções daquelas pessoas que, embora não tenham tanta instrução tecnológica como eles têm, mas possuem uma verdadeira enciclopédia dentro de si, enciclopédia essa trazida, trabalhada e produzida pela vida. Infelizmente, nós vivemos essa realidade de hoje, uma realidade onde crianças e adolescentes, jovens, eles se fecham e eles acabam não recebendo mais as instruções dos pais. É a chamada geração Z e inclusive agora a geração Alfa, que são os que estão nascendo ou que nasceram exatamente depois dos anos 2000. E assim se privam do acesso à sabedoria e do conhecimento adquirido pelas pessoas mais velhas que os amam. Meus irmãos, é muito doloroso viver perto de pessoas assim. E infelizmente, os caminhos que apontam para o destino da vida dessas pessoas não são caminhos bons. É por isso que nós, como os pais, nós devemos orientar os nossos filhos e informar a eles que eles devem honrar aqueles que os amam, honrar a figura do pai, a figura da mãe, honrar a figura do avô, honrar a figura do professor. Nós devemos instruir os nossos filhos que de fato eles devem se comportar assim. Olha o que a Bíblia nos ensina no livro de Provérbios, capítulo 6, do versículo 20 ao versículo 23. Leia comigo, a Bíblia diz assim: Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você, pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Meus irmãos, nós como filhos e até como pais, nós temos que entender que esse é um princípio-chave que a gente deve obedecer e colocar em prática para que nós possamos viver de forma abundante aqui na terra e para que nós possamos viver longos dias aqui na face da terra. O texto que nós acabamos de ler da palavra de Deus nos instrui a obedecer os mandamentos dos nossos pais e não abandonar o ensino da nossa mãe. Os pais são aqueles que mais nos amam e as suas instruções, elas são, na maioria das vezes, apontando um caminho e uma direção boa para os seus filhos. É por isso que a palavra de Deus nos orienta a obedecer esses mandamentos, essas instruções do pai e da mãe,
Por quê? Porque são pessoas mais experientes, são pessoas que já viveram e que nós iremos entender o que se passa pela mente deles quando chegarmos na idade deles. É um comportamento de humildade e de submissão que nós devemos ter em honrar e obedecer às suas instruções. A palavra de Deus continua dizendo: amarre-os sempre junto ao seu coração. Isso significa que nós devemos ter muito zelo e muito cuidado ao fazer com que esses mandamentos que estão no nosso coração, eles não se percam. Eles estejam guardados e protegidos a um ponto de nós não nos esquecermos dele pelos dias, pelas caminhadas e pela história da nossa vida. A Bíblia manda que nós amarremos ele junto ao nosso coração e que nós os atemos junto ao pescoço. São locais que irão facilitar para que esses mandamentos, essas instruções, elas venham à memória com mais facilidade, para que nós possamos ser instruídos por eles. As instruções dos nossos pais, ela tem a capacidade de nos instruir por caminhos. Elas servirão como um facilitador da nossa caminhada, apontando a direção para onde nós devemos caminhar. A Bíblia continua a nos ensinar que quando nós dormirmos, eles estarão nos protegendo, porque quando colocamos em prática as boas orientações daqueles que amamos, dos nossos pais, das pessoas mais sábias, esses mandamentos eles estarão nos proporcionando um ambiente de segurança, um ambiente de paz, um ambiente onde nós possamos dormir tranquilos, sabendo que nada vai acontecer. E mesmo quando acordar, eles ainda falarão conosco. A Bíblia nos garante que, por obedecermos a esses mandamentos, a essas instruções, esses mandamentos sempre estarão sendo trazidos à nossa lembrança. Eles falarão conosco quando acordarmos, eles nos instruirão perante as nossas ações, perante as nossas decisões, e fará com que esses mandamentos de fato venham ser lâmpada e venham ser instruções para as nossas vidas. A Bíblia finaliza dizendo que as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Então, quando você, meu irmão e minha irmã, você é advertido pelas pessoas que você ama, geralmente nós não gostamos de ser advertidos porque isso nos confronta. Mas quando somos advertidos por pessoas que nós temos a certeza de que nos amam, elas são recheadas de amor. Elas não têm o propósito de nos ferir, mas ela tem o propósito de trazer vida, paz e orientação para as nossas vidas. Então, meus irmãos, eu quero hoje orar com vocês para que um espírito de submissão, um espírito de humildade invada os nossos corações, para que nós nos tornemos propensos a ouvir a instrução das pessoas que nos amam, a instrução de pessoas que são regidas pelos princípios da palavra de Deus. Então, se você puder, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor assim. Meu Deus e meu Pai, eu te dou graças, Senhor Deus, por tudo que Tu tens feito de bom em minha vida, Senhor. Eu te dou graças, Senhor Deus, pelas pessoas que Tu colocaste ao meu lado, pessoas que me amam, pessoas que têm cuidado de mim, pessoas que têm sempre, Pai, apontado uma boa direção, um bom caminho. Deus, me faz, Senhor Deus, cada vez mais humilde, Pai. Me faz, Senhor Deus, cada vez mais, Senhor Deus, propenso a receber as orientações das pessoas que me amam, Senhor. Me ajuda, Senhor Deus, a honrá-las cada vez mais, Pai. Porque fazendo isso, Senhor Deus, eu estarei prolongando os meus dias, Senhor, sobre a face da terra. Senhor Deus, eu oro agora por cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Que eles possam entender e discernir que eles precisam, Senhor Deus, estar honrando as pessoas que estão ao seu lado, os seus pais, as pessoas mais experientes, Senhor Deus, porque esse princípio trará sobre a vida deles muita paz, muita segurança e uma vida longa sobre a face da terra, Senhor.
Que os meus irmãos que estão aqui possam entender que ao honrar essas pessoas que os amam, eles também estarão honrando a Ti. Porque, Senhor Deus, é assim que nós exercitamos, é assim que nós aprendemos dentro desse relacionamento contigo, Pai. Como nós poderemos amar a Ti se nós não amamos aquele a quem vemos, Pai? Então, essa é a Tua instrução sobre as nossas vidas. Que nós possamos, Senhor Deus, primeiro estar aprendendo a honrar as pessoas que estão próximos de nós, Pai. Honrar um pai, honrar uma mãe, Senhor Deus. Não querendo diminuir, simplesmente, Pai, porque nós conhecemos mais sobre um assunto do que eles, Senhor Deus. Mas coloque em nossos corações um espírito de submissão, Senhor Deus, um espírito de honra, para que nós possamos, Senhor Deus, estar honrando, Pai, essas pessoas que sempre nos amaram, Senhor. E assim nós possamos ser guardados e guiados, Pai, pela boa instrução, Senhor Deus, desses pais, que nós possamos ser guardados e guiados, Senhor Deus, por essa boa instrução que vem de Ti, Pai. Nos inspira, Senhor Deus, a viver uma vida em obediência, Senhor Deus, a Ti, em obediência à Tua palavra. Porque, Senhor Deus, honrando as autoridades que Tu constituíste sobre as nossas vidas, Pai, é assim que nós também iremos Te honrar. Porque Tu és a principal autoridade constituída sobre nós, Pai. Tu estás nos céus, Senhor Deus, assentado no Teu trono, Senhor. E nós reconhecemos a Tua soberania sobre as nossas vidas. Nós nos humilhamos perante Ti, Senhor Deus, e reconhecemos o Teu senhorio. Então, Senhor Deus, nos ensina, nos adestra, Senhor Deus, nos faz caminhar por caminhos retos, Pai. E faz, Senhor Deus, com que os nossos corações sempre estejam abertos, Pai, para receber a boa instrução daquele que amamos, Pai. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, Senhor Deus, neste dia, Pai. Assim nós Te oramos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Ah, meus irmãos, como foi precioso ter com vocês esse momento. Obrigado por estar aqui conosco todos os dias orando e intercedendo uns pelos outros. Se você foi impactado por essa mensagem e acredita que outras pessoas também precisam ouvir essa mensagem, compartilha com o maior número de pessoas possível, meu irmão. Faça com que essa semente, essa palavra, possa chegar ao maior número de corações possíveis. Esse é o pedido que faço a você, para que você seja um agente disseminador da palavra de Deus, como eu também tenho sido na sua vida. Eu sou o Felipe Júnior, que Deus te abençoe e te dê um lindo dia, e até a próxima oração, se Deus permitir.